Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana, mais uma vez, tivemos muita coisa acontecendo lá em Brasília, né? Muitas coisas, repercussões aí de falas do presidente, tivemos aí distribuição de espelhinho e miçanga para índio brasileiro, e tanta coisa aconteceu, não é mesmo? Eu resolvi fazer um apanhado nesse vídeo, falar um pouco dessas coisas, não deu para pegar tudo, afinal de contas é muita coisa, peguei os principais aí para a gente poder comentar e fazer uma avaliação de como foi a semana. Para você que já me acompanha, eu agradeço muito, peço que você participe lá, deixe seu comentário. Para você que ainda não é inscrito no canal, peço que você vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe a sua impressão, vai ser um prazer imenso interagir com você. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou lá em Brasília com um evento nos corredores do Congresso, em que deputados e senadores, mas a imprensa estava lá presente, para anunciar a abertura, né, do processo, do protocolo da CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. Acontece que é muito importante fazer essa investigação, é necessário punir os responsáveis. O que nós estamos vendo não é bem isso, né? Nós vimos ali uma prisão no atacado, pessoas que foram levadas de diversos lugares ali que não estavam necessariamente na Praça dos Três Poderes, tiveram seus direitos ali não respeitados, nem o devido processo legal, mas acontece que o próprio anúncio dessa CPMI já fez um ato de mágica lá em Brasília. Já tem pessoas que estão sendo assim, as prisões estão sendo relaxadas, estão dando medidas cautelares. É bem capaz que isso se acelere na semana que vem e antes da formalização, né, da instauração oficial dessa CPI, as pessoas já não estejam mais na cadeia, até para evitar que haja mais problemas ali frente a essas arbitrariedades cometidas pelo STF durante esse processo. O mais engraçado disso tudo foi ver Randolfo Rodrigues, né, fazer discurso frente à imprensa, condenando a instalação da CPI, não vendo sentido na instalação da CPI. Logo ele, que a qualquer espirro do governo passado, ele estava ali para pedir uma CPI ou então para pedir o impeachment do presidente. Então, eu falo para o senador que pau que dá em Chico, dá em Francisco, agora aguenta. Essa semana, na esteira desses acontecimentos, ainda do 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes disse que o STF agora vai julgar os militares, vamos dizer, golpistas, que eles vão identificar aí, que vai ser do julgamento do STF. É uma coisa muito estranha, porque, afinal de contas, existe uma justiça militar, que é exatamente para julgar a conduta dos militares, existe um superior tribunal militar. Os militares não têm foro privilegiado, eles não estão ali, vamos dizer, sujeitos à legislação hoje que está regendo as instituições, mas isso para o Alexandre de Moraes pouco importa. Ele tem a caneta, ele criou os meios, né, para exercer o seu poder despótico e tem ainda aí a imprensa que bate palma, grande parte da imprensa, como um grande defensor da democracia. Ele que está passando por cima de todo o processo, devido processo legal e rasgando as leis e a Constituição a todo momento. É impressionante a nossa cultura aqui no Brasil, que tem um total desprezo pelas leis, eu acho que até porque são leis demais, há um excesso de leis, mas a gente tem uma certa submissão às autoridades, né? Então o cara o Alexandre de Moraes incorpora o você sabe com quem você está falando. A partir daí não é necessário nenhuma lei para dar lógica ao seu procedimento. Bom, ainda bem pelo menos que o Brasil deixou de ser um par internacional, mas será mesmo? Pois é, vai haver um evento em abril, lá em Portugal, uma sessão solene no parlamento, e se ventilou convidar o presidente do Brasil para participar desse evento solene. E acontece que os parlamentares portugueses não quiseram, não. Fizeram lá uma votação e suspenderam, né? Não autorizaram que fosse feito esse convite. Afinal de contas, me parece que aí para Portugal e para o resto do mundo, a máscara de Lula vem caindo, né? E não compete, não acham interessante ter uma pessoa como ele lá a discursar no parlamento. Mas, pelo menos, né, a gente tem aqui o Lula falando dentro do nosso país. E o mais legal foi essa última declaração aí que ele dilmou de fato, né, deu uma dilmada e falou que o Brasil, né, que é um país que produz muitos alimentos, ele não entende o porquê tem gente passando fome. Se tem gente passando fome é porque uns estão comendo mais do que os outros, que estão tirando a comida, né, por comer mais, outros estão comendo menos, ou seja, fazendo uma conta extremamente infantil, quer dizer, uma coisa que só explica realmente a convivência dele com a Dilma e com esses acéfalos do PT. Bom, de qualquer forma, a gente pode até entender que isso em algum momento faz sentido. Afinal de contas, se a gente for fazer uma análise de como é gasto todo o recurso, que é, vamos dizer,
que compõem, né, o patrimônio do Estado, né, toda a carga tributária que vai fazer exatamente o chamado Tesouro Nacional, bom, metade disso, metade do que é arrecadado pelo governo, vai para 20% da população mais rica. E apenas 5% do que é arrecadado pelo governo vai para os 20% mais pobres da população. Ou seja, o Estado brasileiro é sim uma máquina que tira o dinheiro dos pobres para dar para os ricos. E, obviamente, o Estado está dentro disso e os seus associados privados que parasitam o Estado. Então, nesse caso, nessa visão, olhando nesse ângulo, o presidente está muito correto. Tem gente que está comendo aquilo que é do outro, né? E isso está dentro do Estado brasileiro, essa lógica perversa dentro do Estado brasileiro. E aí a gente vê o que aconteceu essa semana, que também vai impactar, que é o aumento dos combustíveis, né? O aumento de imposto, o Estado arrecadando mais exatamente para cumprir essa lógica perversa, estão querendo arrecadar cada vez mais. Aí se falou que era apenas 37 centavos, o mais patético foi ver a imprensa, vinha a público, né, o pessoal do Faz o L, justificar esse aumento, dizer que esse aumento é bom para o pobre. Eu cheguei a ouvir isso, que o aumento de imposto é bom para o pobre. Falar em cortar gasto, né, cortar regalia, ninguém pensa. Mas o fato é que esses 37 centavos já está impactando em quase R$1 lá na bomba, porque é 37 centavos na refinaria, mas esquecem que o ICMS, né, graças à nossa genialidade do estamento burocrático, ele não é tributado sobre o valor do combustível, ele é tributado sobre o valor do combustível e sobre os impostos também federais que incidem sobre o combustível. Então, é óbvio que quando você restitui o imposto federal, a alíquota do ICMS não vai cair só no combustível, mas também nesse imposto. Então, o impacto é enorme, vai haver inflação. E aí tem repórter batendo palma para isso, não deixa de ser patético, ridículo, né? Ainda falam que não faz sentido manter isenção de imposto para combustíveis fósseis. Quer dizer, uma coisa, cara, nego tira da cartola cada coisa que chega a ser ridículo, né? A nossa matriz de energética é o petróleo, não vai mudar nada o fato de você tirar, não, você tem que realmente investir em tecnologia para mudar a matriz, mas não é fazendo imposto e dizendo que isso é bom para o pobre, porque chega a ser patético e ridículo. Agora, a gente viu também que o governo não satisfeito, né, já está havendo outras isenções, porque durante o governo Bolsonaro foi o primeiro governo que eu vi que baixou imposto. E baixar imposto é bom para o pobre, né, nessa lógica tributária que nós temos. E aí ele baixou em diversos setores, inclusive zerou ali o imposto dos videogames, que agora o Haddad já declarou que vai voltar esses impostos lá, vai botar imposto. O bom é tributar mesmo, é encher o Estado de recursos, porque afinal de contas tem lá aqueles associados privados que estão loucos para pegar uma fatia disso, parasitar o Estado e realmente recompensar os políticos que os ajudam a fazer esse tipo de transferência de recursos. E aí não se surpreendam, por favor, se vier a taxação do PIX, que é a próxima. Eu acredito que um governo tão criativo com relação à tributação, eu acredito que esse ano ele não fará isso, mas no ano que vem ele deve fazer. Afinal de contas, ele recebeu uma herança maldita do governo anterior. Mas será mesmo? Fechou essa semana também, né, o resultado do PIB do ano passado, que foi 2,9% o crescimento do Brasil no ano passado. Ou seja, um país que cresceu desse jeito, que diminuiu impostos, que aumentou a arrecadação, que os índices de violência, né, de mortes violentas foram os menores dos últimos 15 anos. Ou seja, esse é a herança maldita que o PT está recebendo? É essa que ele está falando? É esse o desgoverno que ele está recebendo? Vai ser muito interessante, vamos ver os números, né, que eles vão apresentar. E é isso que a gente espera. Mas o Brasil também fez ali a expressão, né, da subserviência, que também me incomoda bastante, né? No final das contas, apareceu aí um vídeo daquela Índia Guajajara recebendo espelhinho, miçanga lá da gente, vamos dizer, norte-americana lá, que está exatamente fazendo esse novo arranjo, né, da Amazônia de todo mundo, é de todos, né, todos internacionalmente falando, não dos brasileiros, e com vários problemas ali dentro, e eles começando esse trabalho, acho que está começando muito mal, tá certo? Eu acho que ridículo o que está acontecendo, ir lá e, vamos dizer assim, ficar prestando uma vassalagem quando a gente não tem soberania. Essa que é a grande verdade. Para a gente ter soberania, a gente tinha que estar investindo em outras coisas também para garantir exatamente a integridade do nosso território. E isso não vai acontecer, porque afinal de contas, esse governo de esquerda detesta, abomina os militares.
Mas, para encerrar o vídeo de hoje, a gente tem também uma outra notícia muito interessante, que vai compor esses números, né, que depois nós vamos ver da tal herança maldita, que o MST já começou as suas invasões, né? Enquanto no ano passado, durante o ano inteiro, foram 11 invasões, só nesses 2 primeiros meses já foram 13 invasões, um número simbólico. Invadiram, inclusive, lá na Bahia, as plantações de eucalipto da Suzano, né, que emprega ali na Bahia 7 mil pessoas diretamente, cerca de 20 mil dependem indiretamente dessa empresa, né? Quer dizer, fazendo tudo errado. E aí a gente vê que o movimento Sem Terra, eles não querem, de fato, resolver o problema dos sem terra. E aí a gente vai ter que fazer mais na frente outro comparativo. Quantos títulos de terra foram entregues, né, agora por esse governo, e quantos foram entregues pelo governo anterior? Isso é um outro número que a gente vai ter que verificar lá na frente para exatamente avaliar o que é governo e desgoverno. Mas enquanto o governo fica reclamando do passado e querendo perseguir exatamente o presidente, ameaçando de prisão e tal, ele esquece que ele tem um grande papel para fazer aí pela frente, que é governar. E agora que passou o carnaval, é que realmente começa o ano no Brasil. Então vamos ver o que o PT vai fazer, porque ele já começou muito mal. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.